Olá, eu vou falar com vocês a partir de hoje um pouco sobre literatura. Então, vão ser algumas aulas de literatura, tanto em português quanto em espanhol. Tô aqui só ajeitando o microfone para que saia audível. Então, a partir de hoje vou dar algumas aulas sobre literatura, tanto do espanhol quanto do português. Essa aqui é a primeira sequência. O vídeo número 2 sobre literatura vai tratar de uma comparação de alguns textos. Então, espero que vocês o assistam e até comentem, porque vale a pena. Bem, o que é a literatura? É difícil definir o que é literatura, né? Literatura é alguma coisa que o ser humano criou, que faz parte do conjunto das artes, assim como a pintura, a escultura, a música, e ela não é, por vezes as pessoas acham que a literatura é uma reprodução da realidade, mas não. A literatura, ela não é um retrato, uma reprodução da realidade. Ela é produzida a partir de uma realidade, da realidade do autor, da realidade social, cultural, da realidade pessoal do autor, né? Mas ela não é necessariamente uma cópia, um arremedo da realidade. Portanto, a gente não pode comparar, dizer uma coisa, um fato literário, um evento que esteja narrado dentro de um texto literário. Isso aqui é impossível, porque isso não acontece na realidade. Não, realmente não, porque é literatura, isso acontece na literatura. Então, como comparar um poema à realidade? É uma produção a partir da realidade, é uma leitura da realidade. E é uma leitura na qual interferem múltiplos fatores. Como eu já disse, o que é o mundo pessoal do autor, o contexto social, político, etc. E para que serve a literatura? Ora, para nada, né? Para nada. Muita gente acredita que literatura não serve para nada, porque com literatura não se constroem prédios, com literatura não se salvam vidas, não se curam pessoas. Será que não? Com a literatura se constrói sim muita coisa, com a boa literatura. Que aí essa é uma outra questão, uma segunda questão para outro vídeo. O que é boa literatura? É difícil também definir, assim como definir, principalmente nos dias de hoje, o que é a boa arte. É difícil definir porque tem muito a ver com o bom senso. Como eu já disse em vídeos anteriores sobre outros temas, bom senso é uma coisa que você não ensina a ninguém, uma coisa que não se ensina, não se aprende, ou se nasce com ele e se desenvolve, ou então nunca vai se ter o tal do bom senso. E o bom senso é necessário para tudo, entre outras coisas, para discernir entre o que é a boa literatura e a não literatura, digamos assim, uma literatura mais ou menos. Para que serve a literatura, como eu estava dizendo? Muitos dizem que para nada, porque não se constrói nada com a literatura, não se salvam vidas com a literatura, mas eu discordo. Eu acho que se constrói sim muito com a literatura, com a boa literatura, como eu disse. Se salvam vidas sim com a literatura, porque a literatura ela permite que você faça um mergulho para dentro de si mesmo, ou para dentro da sua realidade, ou para dentro da realidade do mundo, ou então que você escape dessa realidade, que você faça esse mergulho para fora, né, e escape de tudo isso. Para mim, a literatura, no início, era um lugar de refúgio e de leitura também, de leitura mais poética do mundo. Depois a literatura se converteu numa perdição. A literatura, enquanto eu estou vivendo a literatura, eu sou feliz, mas eu sou obrigada em seguida a sair desse mundo, pisar no mundo real, e isso me torna muito infeliz, porque o meu ser sonhador não aceita que literatura e realidade sejam mundos diferentes. Existe um texto do Julio Cortázar, que é um autor argentino, que fala um pouco sobre isso, ou seja, fala um pouco sobre isso de uma maneira metafórica, claro. Isso do leitor ser uma personagem, de leitor viver
aquilo que está lendo, mas em alguns vídeos mais para frente eu vou até abordar esse texto do Júlio Cortázar, embora várias pessoas ou vários críticos já tenham abordado e feito análises. Entretanto, é a minha análise, eu vou fazer uma análise a partir das aulas de literatura que eu dou aos alunos de letras de espanhol e português. Bom, então é isso. A literatura serve para quê? Para nada e para tudo ao mesmo tempo. Para você se refugiar do mundo real ou para você entrar no mundo real de uma maneira mais simbólica. Então a literatura é um símbolo. E nós precisamos, como seres humanos, da literatura, porque é o que nos diferencia, por exemplo, dos outros seres. Os outros seres não têm literatura, não têm poesia, não tem essa construção que nós temos. E a nossa alma precisa dessa arte. Eu espero que vocês aproveitem os vídeos que vem por aí. Na próxima sequência, eu vou analisar um poema de Manuel Bandeira, comparado, na verdade eu não vou analisar o poema, eu vou comparar o poema do Manuel Bandeira com o poema do Luiz Azevedo, perdão, Álvares Azevedo. Luiz Azevedo é outro autor. Então, o poema do Manuel Bandeira com um poema do Luiz Azevedo, um quadro do Picasso, que é do cubismo, e um texto, um poema também de uma autora, de uma escritora mexicana que era uma freira, Sor Juana Inés de la Cruz. Eu espero que vocês vejam os vídeos e que façam seus comentários. Muito obrigada e até o próximo.